A doença celíaca pode ser descrita como intolerância ao glúten, caracterizada pela atrofia da mucosa intestinal. Isso ocorre devido a uma resposta imunológica do organismo que danifica as vilosidades do intestino delgado, que são importantes estruturas que permitem a absorção dos nutrientes. Isso ocorre pois a doença celíaca é uma condição autoimune, ou seja, é uma condição em que as células de defesa do organismo do indivíduo atacam as células do próprio corpo, reconhecendo elas como algo estranho, como as células que fazem parte do revestimento do intestino delgado, aqui nesse caso. Mas para entendermos esse processo, é necessário saber o que é o glúten. O glúten é uma proteína encontrada no trigo, centeio, cevada e outros cereais, sendo constituído por gliadina e glutenina. Quando essas duas proteínas são misturadas com água, é criada uma massa elástica, uma rede tridimensional que chamamos de glúten. A gliadina é responsável pela extensibilidade, permitindo que a massa seja esticada e estendida. Já a glutenina é responsável pela elasticidade da massa, conferindo resistência a ela. Segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, cerca de 2 milhões de brasileiros convivem com essa condição, que é desconhecida pela maior parte desse público. Na doença celíaca, o glúten é quebrado no estômago e, consequentemente, libera glutenina e a gliadina. Mas a gliadina não é facilmente absorvida pelo organismo da pessoa com predisposição genética à doença celíaca. Nesse caso, a gliadina é interpretada pelas células imunológicas como um antígeno, onde as células apresentadoras de antígeno, como as células dendríticas, que fofoca para a célula T sobre a presença do glúten. Assim, as células T iniciam um processo inflamatório que danifica as microvilosidades do intestino, que são pequenas projeções que aumentam a superfície de contato com os alimentos, permitindo uma maior absorção dos seus nutrientes. Não fica difícil entender que se essas microvilosidades estão associadas à absorção de nutrientes, então a pessoa celíaca terá dificuldade na absorção de vitaminas e minerais que contribuem para a saúde e desenvolvimento do organismo. Mas associando esse fato com as substâncias inflamatórias liberadas, observa-se uma série de sintomas que começam a aparecer, tais como diarreia, perda de peso, falta de apetite, vômito, inchaço abdominal, anemia, irritabilidade, dificuldade de crescimento e entre outras implicâncias. A causa dessa comorbidade está associada a fatores ambientais, como o consumo do glúten, imunológico, por reação autoimune, e genético, em indivíduos que apresentam genes para essa condição. A doença celíaca é coisa séria, e não é à toa que em rótulos de alimentos costuma vir com um lembrete sobre a presença do glúten. Isso é uma forma de orientação para as pessoas que convivem com essa condição e que devem evitar o consumo dessa proteína como forma de tratamento, além de considerar a suplementação para repor vitaminas e minerais, como o ácido fólico e o ferro, por exemplo. Por isso, uma consulta com um médico preparado e competente é necessário, pois a doença celíaca pode evoluir para uma doença celíaca refratária, que requer maior atenção e uso de corticosteroides em seu tratamento. E no caso do não tratamento da doença celíaca, ela pode evoluir para o óbito. Então, se os sintomas aparecerem, procurem um médico para que seja investigado e confirmado o diagnóstico. Mas é possível que o médico solicite a realização de uma biópsia, checagem no número de anticorpos e a avaliação na carência de vitaminas e minerais para o diagnóstico e não apenas os sintomas relatados.